Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sinara e eu estou aqui gravando a continuação daquele vídeo que já tem mais de um mês que eu gravei sobre a educação cristã. Eu queria dizer que eu demorei a gravar esse vídeo para vocês terem tempo de assistir, mas não foi. Realmente foi um mês meio complicado aqui para mim. Mas é bom que eu também posso falar com toda a paz de espírito que vocês têm que assistir o primeiro vídeo sobre isso. O Emerson vai deixar em algum canto assim, ó, para vocês assistirem antes de vir para esse vídeo, porque vocês não vão entender corretamente tudo o que eu quero falar sem ter escutado aquele primeiro vídeo. Este vídeo é uma continuação. Beleza? Para você que chegou aqui e não sabe do que eu estou falando, eu estou gravando uma série sobre educação cristã, sobre os principais princípios que devem nos levar a uma educação cristã verdadeira. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas definições que vão nos ajudar a interpretar vários métodos, filosofias e tudo mais. Entenda este vídeo de hoje como uma ponte entre aqueles princípios que eu falei e uma coisa mais prática. Então você precisa deste vídeo para entender coisas que eu vou gravar num segundo momento, ou terceiro momento, já que este é o segundo vídeo e ainda vai vir o terceiro. Antes de começar, eu gostaria de lhe lembrar que toda a nossa bibliografia já consta no outro vídeo e tudo aquilo que eu falei também vale para esse. Aqui nós estudamos, vemos, revisitamos, tentamos sempre interpretar tudo à luz das escrituras, mas claro que nós somos sujeitos a falhas. E se você viu algo que não está de acordo com a palavra de Deus, por favor, entre em contato conosco para que nós possamos ter uma conversa que vai chegar na verdade, né? Afinal, nosso interesse é pura e simplesmente viver de acordo com a palavra de Deus, e se nós não estamos fazendo isso, por favor, nos ajude. Antes de começar o assunto deste vídeo, eu vou recapitular um pouquinho do outro. Esse para quem já assistiu ele inteiro, tá bom? No primeiro vídeo eu respondi a 3 perguntas. Por que precisamos de uma educação cristã? O que é uma educação cristã? E como chegar a uma educação cristã. Basicamente, eu expliquei que nós precisamos de uma educação cristã, por quê? Porque a nossa educação influencia na nossa religião, porque a educação ela é evangelística e porque Deus deve ter primazia na nossa educação. É dele, por ele e para ele que nós estudamos e pensamos, existimos. Então, basicamente, nós precisamos de educação cristã porque qualquer coisa que ocupe o objetivo, o meio e a finalidade da educação é uma idolatria. Nisso, a educação cristã seria uma maneira específica de se ensinar. Essa maneira específica teria Deus como ponto de partida, como finalidade, como meio, porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. E nós podemos chegar a uma educação cristã observando os princípios pedagógicos bíblicos, os métodos que estão de acordo com esses princípios e aplicando eles de acordo com as nossas possibilidades e situações e a nossa realidade. Também gostaria de lembrar você que não existe nada neutro. Todo pensamento é escravo de uma cosmovisão. E nós estamos partindo do pressuposto de que existe uma verdade absoluta e que ela é a palavra de Deus. Isso vai ser muito importante para entender tudo que nós vamos conversar aqui hoje. A explicação de hoje vai ser dividida em 2 partes diferentes. Na primeira, eu vou explicar o que é filosofia educacional, cosmovisão e método e como os 3 se relacionam. E também vou dar algumas considerações gerais que devemos nos ater e usar para julgar todas as coisas. Então vamos começar falando sobre filosofia educacional, cosmovisão e método, começando por filosofia educacional. Então o que seria uma filosofia educacional? Filosofia é um conjunto de ideias, de fundamentos que nos levam ao entendimento sobre algo. Trazendo para uma perspectiva cristã reformada, a nossa filosofia seria a nossa confissão de fé, os catecismos e tudo mais. Seriam os fundamentos pelos quais nós vamos entender o mundo. Ou se a gente levar isso para o universo da educação clássica, a filosofia seria a gramática da nossa vida. Aqueles pontos e verdades básicos que vão ter consequências na lógica e na retórica, ou seja, no nosso pensamento e na nossa ação. E filosofia educacional? Filosofia educacional seria a gramática, o catecismo, a base, o fundamento da fé que vai levar a um modo de ensinar específico. Seria o porquê você vai utilizar aquela ferramenta ou aquele método para educar. E da mesma forma que
A gramática leva ao raciocínio lógico, que a confissão de fé leva à religião. A filosofia também gera a cosmovisão. Cosmovisão, para quem não sabe, é o modo de ver o mundo, é o óculos. Então eu, Sinara, sou míope e tirei agora aqui o óculos e eu tô vendo tudo embaçado, tudo de uma determinada forma. Pode ser que meu marido venha à minha direção e ele esteja muito longe e eu acho que seja uma pessoa que eu não conheço, porque eu estou sem o óculos. Então, quando eu coloco este óculos, eu posso ver corretamente. Então, a cosmovisão vai ser esse óculos. Se esse óculos estiver sujo, se esse óculos estiver com grau inadequado, eu vou gerar outro tipo de imagem distorcida. Se eu usar um óculos que seja um óculos de sol, eu vou achar que existem sombras por toda parte. Se eu tiver um óculos cor-de-rosa, tudo vai ser de acordo com essa lente, com essa visão. Então, isso é cosmovisão e ela é filha da filosofia. E como a gente está dizendo aqui que a cosmovisão é a lógica, né? E assim como a lógica leva à retórica, a cosmovisão leva à ação ou ao método. Em outras palavras, no nosso contexto, a cosmovisão gera um método educacional que vai ser o como nós vamos fazer alguma coisa, vai ser a ferramenta que vai nos levar a desenvolver algo. E esse método, essa ferramenta, ela vai servir aos propósitos da cosmovisão e da filosofia. Então, a cosmovisão é mãe do método e filha da filosofia. Ou, como a gente pode falar no livro do Felipe Fontes, que já foi citado lá no primeiro vídeo, toda educação, entre aspas, método, é fruto de uma cosmovisão. E a cosmovisão é fruto de uma religião ou filosofia. E como que a gente pode entender isso na prática, para você não ficar perdido, que eu imagino que você possa estar? Digamos que um pai acredita que não deve disciplinar fisicamente o seu filho, ou biblicamente, né? A gente pode usar até esse sinônimo. Ele acredita que é uma maldade disciplinar ele dessa forma. E ele é adepto da disciplina positiva. Mesmo que ele não tenha noção disso, ele crê que o filho dele é bom, ou que ele crê na bondade natural do ser humano, mesmo que ele não tenha ideia disso, mesmo que ele ache que não tem nenhuma filosofia, ele tem a filosofia, ele tem a crença, ele tem a fé de que existe bondade natural. Essa filosofia vai gerar uma cosmovisão, vai gerar um modo de ver o mundo. E nesse modo de ver o mundo, ele vai acreditar que disciplinar biblicamente é uma maldade. Veja que a cosmovisão ela só é filha da filosofia. Ele já acredita em uma coisa, isso vai moldar a visão dele e só aí que ele vai empregar um método que não é mal, de acordo com a visão dele de mundo. Perceba que o pensamento ele tem consequências. Por isso que não adianta você simplesmente querer forçar alguma coisa para alguém sem entender quais são a cosmovisão dela ou o que ela crê. Porque veja que o método ele já é filho de uma cosmovisão que é filha de uma filosofia. O fato dele achar que a disciplina bíblica é má é uma consequência, não é uma causa. É uma consequência de um pensamento muito mais profundo, que é uma ideia errada sobre quem Deus é e sobre quem o homem é. Ao mesmo tempo, essa cosmovisão vai levá-lo a empregar um método que vai ser útil para os seus propósitos. Então, o método, que é a ferramenta, ela vai ser útil para os seus propósitos, para o que ele realmente quer. Então, pode ser que ele use a disciplina positiva, como é o caso do meu exemplo. Pode ser que ele use a disciplina dos hábitos como lugar da disciplina bíblica. Vários métodos podem ser usados de acordo com essa cosmovisão, ilustrando até mesmo o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que o caminho da perdição é longo. Existem diversas maneiras pelas quais nós podemos ser contra a palavra de Deus, mas o caminho da retidão ele é estreito. Então, quando nós oferecemos poucas alternativas, é comum que as pessoas falem: nossa, mas como vocês são radicais. Mas muitas vezes é a palavra de Deus que está dando essa alternativa. E realmente é custoso, é trabalhoso para nós, mas é a palavra de Deus que está falando, não é a Sinara, não é Educalar, entende? Eu sei que esse assunto é um pouco polêmico, mas se vocês quiserem entender também sobre disciplina bíblica, disciplina positiva, a Valdicélia já gravou alguns vídeos ótimos aqui no canal. Eu não sei se o Emerson vai deixar aqui em algum lugar, eu espero que sim, mas se não, vocês podem estar procurando também no nosso canal do YouTube.
Então, repetindo e frisando e colocando muita ênfase, guarde esta ordem. A filosofia educacional vai levar a cosmovisão, que vai gerar um método. Essa estrutura é importante porque nós vamos precisar dela para avaliar tudo, avaliar todos os métodos, filosofias, de tudo que você quiser. Você quer avaliar se um método de arrumar a casa ele é cristão, você vai usar essa sequenciazinha e vai descobrir. Então, primeiro você vai avaliar os pressupostos filosóficos, você tem que começar pelos pressupostos filosóficos, depois você vai entender como é que existe a cosmovisão ali, que vai ser fruto desses princípios, e aí sim você vai chegar no método. Você não pode só avaliar o método sem analisar a parte filosófica, e você não pode dissociar, sendo que o método é uma ferramenta que vai ser submissa à filosofia e não o contrário. Saber disso vai nos levar a algumas consequências práticas, algumas atitudes práticas. Nós sabemos que precisamos analisar tudo sob o crivo das escrituras. E aí você, pai, mãe, quer saber como avaliar o que é melhor para os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. E aí você me pergunta, como é que eu faço essa análise? E aí eu vou te dizer como é que você pode fazer as análises que eu faço por aqui, ou até melhor. Primeiro, você precisa conhecer a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Não tem como você usar um crivo se você não criou esse crivo. Você, antes de tudo, antes de você ir se aprofundar numa filosofia errada, você tem que estar cheio da palavra de Deus, você tem que entender. Você não coloca um soldado sem treinamento diretamente no fronte de batalha, você precisa treinar esse soldado, e se for você precisa se treinar. Então, você não precisa ser um pastor, um estudioso que passa todas as horas do dia estudando a Bíblia. Eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, mas você precisa conhecer o Deus a quem você diz que serve. Você não consegue amar quem você não conhece. Você só consegue amar a Deus se você o conhecer, e você só o conhece estudando a palavra dele. Então, não só para você analisar filosofias, mas para a sua vida, comece estudando a palavra de Deus. Se você precisar saber para ontem se o que você está fazendo é certo, gente, foi para isso que Deus deixou o seu povo sempre em comunidade. É por isso que a gente tem pastor, presbítero, irmãos mais velhos, famílias mais experientes. E nós precisamos aprender, precisamos resgatar o valor do discipulado mútuo, nesse sentido de não precisa você marcar uma hora ali na agenda, sempre, mas pergunte, converse, dê valor aos ministros fiéis da palavra de Deus, dê valor à comunidade. A gente tem comunidade do Calar que muitas vezes pode servir também para este propósito. Fulano, você acha que tal filosofia ela está de acordo com a palavra de Deus? Esses dias colocaram no grupo, você acha que a filosofia montessoriana está de acordo com a palavra de Deus? Por quê? Por que não? É muito importante que a gente tenha esse tipo de diálogo, e nós precisamos usar disso que Deus já fez naturalmente, né, que é a igreja, e também das comunidades que nós temos. São ótimos espaços para desenvolver esse tipo de diálogo. Voltando, né, ao que eu estava falando, como eu demonstrei no exemplo, foi a filosofia errada que gerou todos os problemas. Então, comece pela filosofia certa, que o resultado provavelmente vai ser bom. E agora eu venho aqui trazer a segunda parte da nossa reflexão. Digamos que você perguntou para alguém o que ele acha daquela filosofia, daquela cosmovisão, daquele método, ou então você já tem as ferramentas e você analisou essas ferramentas. Eu imagino que surgiram 3 cenários que devem te direcionar para uma ação prática. Então você analisou essa filosofia, esse método educacional e me pergunta, e agora? Eu analisei, o que eu faço? Então eu penso em 3 cenários e o que poderia ser feito em cada um deles. Então digamos que você faça toda a análise, né? Pense sobre tudo isso, e aí você vai se deparar, acredito eu, em 3 cenários. E você vai me perguntar, e agora, o que eu faço? Então vamos lá. No primeiro cenário, filosofia, cosmovisão e método estão de acordo com a palavra de Deus. E aí, gente, é dar graças a Deus, obrigada, Senhor, por esse material maravilhoso, e utilizar em casa. No segundo caso, nada disso está de acordo com a palavra de Deus. Nada se aproveita. Nem filosofia, método, cosmovisão, nada. Então, descarte. Não tem muito o que pensar sobre isso, né? Agora, o terceiro cenário, ele é um pouco mais delicado da gente trabalhar. Que é aquele método, aquela filosofia que tem pontos de contato com o evangelho,
tem umas partes que já são mais controversas, fica nessa, aqui é bom, aqui é ruim, e agora o que a gente faz? Então, para pensar o que você deve fazer sobre isso, nós precisamos diferenciar fato de opinião, certo? Então, indo aos fatos. O primeiro é que ideias têm consequências e normalmente os métodos são submissos à filosofia. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Por outro lado, toda verdade é verdade de Deus. Então não importa se foi Hitler que falou, se é verdade de Deus. E aí o que a gente faz com essas duas situações? Se você passou um método no crivo das escrituras e ainda ficou alguma coisa, deu para reter alguma coisa, se está de acordo com a palavra de Deus, toda verdade é verdade de Deus e sim pode ser utilizado. Porém, nós temos que tomar cuidado para que as ervas daninhas do pensamento do rim, de tudo aquilo que foi para o lixo, não fiquem junto com o que você reteu de bom. Deve ser tomado muito cuidado. Então, esses são os fatos, certo? Agora, indo para uma questão de opinião. Uma opinião aqui da Educalada, gente, eu também penso assim. E não é autoritativo isso, tá? Isso aqui a gente pode discutir, pode pensar sobre o assunto, mas nós realmente acreditamos que isso deve ser seguido. Então, primeiro, nós acreditamos que esse crivo deve ser feito por ou com a ajuda de crentes maduros. Crentes neófitos devem considerar a sua situação e pedir ajuda e conversar com crentes mais maduros. Deve ser tomado muito cuidado aqui. Os crentes maduros devem ter zelo e cuidado para com os irmãos mais jovens, mais novos na fé, e considerar que eles precisam de um cuidado, de uma atenção que às vezes eles não vão ter. E às vezes eles podem estar entrando em erros, porque nós falamos que não tem problema, mas nós estamos filtrando e o irmão mais novo na fé não. Tô falando assim, mas não necessariamente eu sou uma crente madura. Muitas vezes eu vou precisar pedir ajuda de muita gente, tá? Mas vocês entenderam, né? Por isso, nós acreditamos que esse tipo de filosofia controversa e método controverso pode ser utilizado. É diferente de deve ser utilizado. Pode ser utilizado por crentes maduros ou com crentes neófitos que tenham ajuda, consideração, acompanhamento. Porque muitas vezes sai um pouquinho daquela filosofia ruim. Segundo lugar, outra coisa que eu gostaria de pedir que vocês avaliassem é que nós devemos ser muito cuidadosos em nos rotular de algo, porque nós usamos 5%, 10% daquele método ou filosofia. Aquela coisa, não é porque o seu filho dorme numa cama que é baixa que você segue toda a filosofia de Maria Montessori. Isso vale para tudo. Não é porque você faz uma oração à noite que você é um cristão. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer demais. Então, muitas vezes eu já vi gente, por exemplo, que fala que segue Charlotte Mason simplesmente porque leva seu filho ao parquinho. Mas levar o filho ao parquinho não necessariamente te faz um seguidor de Charlotte Mason. Fazer uma oração à noite não te faz crente. Teu filho ter uma cama rente ao chão não te faz seguidor de todos os ideais de Maria Montessori. Isso é muito básico, na verdade, mas eu vejo acontecer. Outra questão ainda, que é uma questão de opinião, é que nós precisamos ir para os originais. Se o teu conhecimento sobre aquela filosofia que você diz que ama, diz que usa em tudo na sua vida, é baseada em blogs, você deve rever um pouco. Isso inclui a Educalar. Aqui nós sugerimos o ensino clássico cristão, mas se você se baseia simplesmente no nosso pensamento, no que nós cremos, você deve rever um pouquinho esses conceitos e deve avaliar e estudar nos originais tudo que nós sugerimos aqui para você. Inclusive o conteúdo desse vídeo aqui. Tem toda uma bibliografia que vocês podem estar pesquisando, que eu peguei todas as ideias desses livros. Nada aqui da minha cabeça, fora essa parte aqui das opiniões. Outra coisa importante de ser pensada é se aquela pessoa realmente criou tudo aquilo que você está pensando ou se ela não desenvolveu algo em cima de algo que já existia. Um exemplo disso é a própria educação clássica. Toda uma tradição pagã se desenvolveu ao redor da estrutura bíblica, né, de gramática, lógica e retórica, que acreditamos que está em Deuteronômio 6. Nesse caso, a gente não precisa saudar a educação clássica pagã simplesmente porque a gente acredita nesses estágios de desenvolvimento. Então, existem coisas que aquele método defende ou cita, mas que não é dele, não veio dele, ele utiliza. É igual a história da Maria Montessori do colchão no chão.
Não necessariamente botar um colchão no chão é originário de Maria Montessori. É isso que eu tô querendo dizer. E por último, quero dizer que nosso tempo é limitado. E nós devemos considerar se é proveitoso ir atrás de métodos que tem lá 5, 10%, 20% de aproveitamento, quando existem métodos que podem ser utilizados que são muito melhores e que você consegue aí pelo menos 70% de aproveitamento. Claro que isso é muito pessoal, né? É só uma consideração. Resumindo, esses métodos controversos que devem ser feitos, eles podem sim ser filtrados, mas devemos tomar cuidado com os irmãos mais novos na fé, o de saber e gostar de pontos isolados da filosofia não te faz um fiel seguidor dela, temos que ter o cuidado de ler os originais, o de saber se aquele aspecto muito bom e revolucionário foi daquela pessoa, ou se aquela pessoa cita algo que já existia, e avaliar se vale a pena gastar tempo com isso. Então é isso, pessoal, esses temas eles se referem a todos os tipos de educação, nós podemos avaliar todos eles de acordo com isso. Isso vai nos ajudar a filtrar de acordo com a palavra de Deus, o que nós devemos fazer. No próximo vídeo eu vou tratar sobre os princípios em si da educação cristã. Eu falei que tudo tem princípio e tudo mais, mas quais são os princípios da educação cristã? No próximo vídeo eu vou trazer isso para vocês. E não esqueçam de avaliar esse vídeo à luz do outro que já foi gravado. Um beijo e até a próxima.